Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à Escola Bíblica da Igreja Evangélica Congregacional de Genópolis. E aqui é o pastor Rogério falando com você. Tudo bem, gente boa? E é o seguinte, estamos aqui para nossa última aula desse módulo sobre evangelismo, né? E a nossa aula de hoje vai ser a parte 2 do discipulado, que é ensinando a obedecer, parte 2. E você deve se lembrar aí de tudo que a gente falou lá na primeira aula. Hoje a gente vai dar continuidade e então vamos finalizar esse módulo e na semana que vem daremos início aí num novo módulo. Então, olha só aí o que nós vamos tratar hoje, ensinando a obedecer, parte 2. Gente boa, é o seguinte, tem uma pergunta que muita gente faz, não é? Como discipular uma pessoa? Nós sempre estamos aí em busca de métodos, de formas, de estratégias. Nós, enfim, estamos sempre atrás de algo que possa nos ajudar a fazer melhor a nossa tarefa. Embora muitas vezes eu também percebo que a busca por esse como, por essa forma, às vezes ela é apenas uma forma da pessoa não fazer o que ela deveria fazer. Ela alega que não sabe, ela alega que não tem condições, que não recebeu treinamento. E, enfim, isso é uma coisa muito típica, não apenas para o discipulado, né, que é parte do processo de evangelismo, né, mas para muitas outras coisas dentro da igreja. Mas, de qualquer forma, nós vamos abordar esse assunto aqui agora e eu queria que você me acompanhasse aí, né, e você lesse aí Lucas capítulo 24, os versos 13 até 35, e você respondesse as seguintes perguntas. Em primeiro lugar, o que mais chamou a sua atenção no texto? Não é? Esse é o texto ali dos dois discípulos no caminho de Emaús, quando Jesus se encontra com eles e começa a conversar com eles, e esse encontro se dá, não é, após aí a crucificação e a ressurreição de Jesus, e aqueles discípulos estavam desanimados, deixando a sua missão, deixando Jerusalém para trás, não é? Então você vai ler o texto aí, vai pensar sobre essa pergunta, o que chamou mais a sua atenção no texto. Depois você vai responder a segunda questão: como estavam os dois discípulos no início da narrativa? Você vai tentar perceber como é que esses dois discípulos estavam logo que começa a narrativa e depois como eles estavam no final, né? Faça aí uma comparação para você perceber o estado daqueles dois discípulos, não é? E por último, você responda aí essa questão: o que propiciou a eles a transformação do estado em que se encontravam, não é? Você, na pergunta 2, você vai perceber como é que eles estavam, né? Tanto no início quanto no final, e na pergunta 3, o que propiciou essa transformação, essa mudança de estado desses discípulos. Compreenderam? Não é? Eu gostaria que você fizesse esse exercício introdutório, não é? E eu vou te dar aí 5 minutos para você poder fazer essa leitura, poder responder essas perguntas, e aí então nós vamos retornar aqui com a nossa aula e você vai ter a oportunidade então de poder participar aqui do conteúdo. 5 minutinhos, dá uma pausa aí no seu vídeo, não é? Dá uma pausa aí no seu vídeo e responda isso aí. Em 5 minutos a gente volta. Estou te aguardando, hein? Vou deixar aqui o slide aberto para você.
É isso aí, gente boa. Acabou seu tempo. Espero que tenha sido aí um exercício, não é, proveitoso, não é, para que você consiga compreender melhor. Não é? E agora vamos tentar observar isso aqui juntos. Né? Vamos para o próximo slide. Como é que estava o estado dos discípulos? Né? Antes, né, no iniciozinho ali da narrativa, eles estavam de tal forma impedidos de reconhecer Jesus. Jesus se colocou ao lado deles e eles não o reconheceram. Não conseguiram perceber no início. Estavam muito entristecidos, obviamente, afinal Jesus havia sido crucificado e eles não estavam ainda a par da novidade de que Jesus havia ressuscitado, Então ele aparece ali àqueles discípulos, mas eles estavam impedidos de reconhecê-lo, eles estavam muito entristecidos, desanimados, e também eles estavam, deixa eu colocar o PowerPoint aqui para você, eles estavam sem entendimento e fé nas Escrituras, porque Jesus havia dito para eles que ele haveria de sofrer na mão dos principais líderes religiosos, que ele seria crucificado, aquela coisa toda, mas eles, naquele momento, muito provavelmente por conta desse estar entristecidos aqui, eles não conseguiram compreender o que o próprio Jesus falou a respeito das Escrituras. Então isso é uma coisa para a gente perceber aqui que de fato eles estavam assim. Mas aí depois, depois de um tempo de Jesus caminhando com eles, como é que eles estavam? Eles reconheceram que era Jesus quando, ali naquele momento de partir o pão, o coração deles estava queimando, eles estavam ali com seu coração ardendo, já não mais entristecidos, E eles estavam experimentando uma profunda alegria e entendimento das Escrituras, de tal maneira que o que eles fizeram? Eles retornaram para Jerusalém, o lugar de onde haviam saído, numa atitude de desistir de tudo aquilo. Então você percebe aí o estado desses discípulos, antes ali no início da caminhada e depois quando Jesus já se encontra e fala com eles e dá a eles ali entendimento a respeito das Escrituras, tudo isso então começa a mudar. E queridos, eu queria que vocês agora observassem conosco aqui algumas estratégias para o discipulado, São coisas que nós podemos utilizar. E nesse texto ele nos fornece essa estratégia do caminho, O que é isso? Jesus ele se dispôs a caminhar com aqueles discípulos, a pegar o caminho de Emaús e estar com eles. A estratégia do caminho é essa disposição para se aproximar das pessoas e caminhar com elas. Eu queria até grifar isso aqui com você, porque você precisa estar disposto a se aproximar, mas também você precisa estar disposto a caminhar com as pessoas, E o que você faz? Você compartilha vida e gera transformação na vida dessas pessoas. Então, queridos, discipulado, o ensinar a obedecer, demanda que você se aproxime da pessoa, Você estabeleça um relacionamento com ela. Mas demanda não só
se aproximar ali de maneira superficial. Exige também que você caminhe com essa pessoa, ou seja, que você gaste tempo, que você conviva. E enquanto você caminha, enquanto você convive, você compartilha vida com ela. E é assim que a transformação vai acontecer na vida da pessoa. Isso é importante de você entender. E eu queria que você também visse aqui comigo alguns requisitos, não é? Essa estratégia ela tem algumas exigências, ela pede alguma coisa. Então você precisa observar aí comigo algumas questões, não é? Em primeiro lugar, é necessário investir tempo. Você precisa investir tempo para ensinar as pessoas a obedecerem Jesus. Você precisa investir tempo, até porque o que eu acabei de falar aqui para você é que você precisa caminhar com a pessoa, você precisa se relacionar com ela numa perspectiva de médio e longo prazo, não é? Não dá para fazer essa questão assim de maneira abrupta, ok? Você também precisa permitir que o outro participe da sua vida, não é? Que ele seja parte aí da sua vida, não é? Você precisa, para caminhar com a pessoa, ela precisa fazer parte da sua vida, não é? Jantar com você, enfim, gastar tempo com você, fazer coisas juntos com você, e você precisa abrir a sua vida e permitir que o outro participe dela, não é? Não é só investir aquele tempo programado dentro de uma sala de aula, é muito mais do que isso, ok? Então você precisa permitir que o outro participe da sua vida. A outra demanda, o outro requisito é possibilitar que o outro abra o coração, não é? Vamos voltar aqui. Propiciar que o outro abra o coração, porque é nesse relacionamento, nessa participação da vida, na construção dessa amizade, é que a pessoa ela vai se sentir confortável e vai confiar em você ao ponto dela poder abrir o coração contigo, ao ponto dela poder dizer o que realmente ela sente, quais são suas crises, seus medos, suas dúvidas e por aí vai, não é? Então, e é nesse momento, né, quando ela abre o coração, é que você tem a oportunidade de ir compartilhando vida com ela, ensinando ela a obedecer a Deus através daquilo que ela também está vendo na sua própria vida, né? E por último, você precisa estar disposto a ouvir o outro. Pode parecer algo insignificante, mas não é. Você, no processo de ensinar a pessoa a obedecer tudo o que Jesus ensinou, você precisa ouvir essa pessoa. Você não pode chegar lá com o seu discurso pré-fabricado, enlatado, encaixotado, não é? Não dá. Você precisa estar disposto a ouvir, para que a pessoa possa compartilhar com você a visão que ela tem, os sentimentos que ela tem, as dificuldades, e então você vai conseguir ensiná-la de uma maneira muito mais interessante, não é? E olha só, eu pensei que era o último, mas não é? Você ainda tem que expor as escrituras para essa pessoa, não é? Expor as escrituras. Mas olha só, tem uma coisa aqui importante para você entender. Você já entendeu que o processo de ensinar a obedecer, ele se dá dentro de uma dinâmica de relacionamento e não necessariamente numa dinâmica de sala de aula ou limitada a um momento de aula, né? É alguma coisa que se dá no relacionamento, não é?
Então, quando você expõe a Escritura para a pessoa, por ela conviver com você, o teu ensino vai ter autoridade, porque ela vai ver que aquela verdade exposta na Escritura também é uma verdade que você vive, que você pratica. E não, para ensinar alguém a obedecer tudo o que Jesus ensinou, é preciso que o discipulador obedeça a tudo o que Jesus ensinou. Nós falamos isso na aula anterior, não é? Não tem o menor sentido você ensinar sobre perdão se você é uma pessoa que não perdoa. Esse ensino não traz impacto, não gera transformação, não muda a vida de ninguém, porque sequer mudou a sua, não é? Então, a exposição das Escrituras não está aqui circunscrita ao mero nível de conhecimento intelectual. Ela está diretamente ligada à aplicabilidade na vida prática e real da pessoa, não é? Vamos voltar ali, porque a gente precisa, não é, ainda continuar sobre a estratégia. Nós falamos sobre a primeira estratégia, que é a estratégia do caminho, mas aqui nós temos uma outra, que é a estratégia da mesa, né? Estão até vendo ali o pessoal sentado na mesa e comendo. Jesus, quando eles chegaram lá no lugar onde eles queriam, Jesus fez menção de ir mais além. Eles, não, olha, já está caindo o dia, vem para cá, vamos sentar, vamos comer. E foi na mesa ali que eles reconheceram Jesus. Foi ali naquele momento de intimidade, né, onde eles puderam ali reconhecer que era Jesus e então terem as suas vidas impactadas, né? Então, a estratégia da mesa é esse algo mais íntimo e profundo, né? É quando você compartilha do pão, quando você compartilha da vida, não é? Quando você tem esse momento para edificar, não é? Nós comparamos essa estratégia da mesa com as nossas células, que chamamos de conectas, não é? Esse tempo onde estamos em casa, uns com os outros, reunidos, e ali nós podemos compartilhar da palavra juntos, podemos ter um tempo de convivência, podemos comer também, que é coisa boa, não é? Mas a ideia aqui no caminho você está fazendo algo, não é? Está caminhando, você está indo para outro lugar e você aproveita daquele tempo, não é, para poder discipular. Mas aqui a estratégia da mesa é algo mais íntimo, mais, não é, privado, algo mais focado naquele momento, não é? E durante o caminho o coração ardeu, não é? O coração dos discípulos ardeu enquanto Jesus lhes expunha a palavra. Mas foi no partir do pão que eles reconheceram Jesus, não é? Naquele momento de maior intimidade. E, bom, há requisitos também para essa estratégia da mesa. Vamos ver quais são? Não é? Você precisa abrir o seu... Olha a palavrinha abrir aqui, você não está vendo direito, vou circundar para você. Você precisa abrir o seu coração. Em primeiro lugar, você precisa abrir o seu coração, não é? Porque se você está com o coração fechado, você não recebe ninguém na sua casa, você não abre sua vida para ela, você não permite que ela chegue perto, não é? Depois de abrir o coração, você abre a casa, a sua casa, não é? Para o convívio com essa pessoa. E aí, uma vez que você faz isso, não é só para ter a pessoa na sua sala, não. Você vai dispor, não é, daquilo que você tem, do pão, a vida. Você vai dispor da amizade, não é, com essa pessoa ao trazê-la para o convívio com você. Então, essa estratégia da mesa, para você ter aí esse tempo mais íntimo, não é?
trazer a pessoa mais para perto de você, você tem que abrir o seu coração, você tem que abrir a sua casa, você tem que abrir a despensa da tua casa, você precisa abrir a sua vida para poder impactar outras, e enfim, você tem que dispor a tua amizade e do teu tempo, de todas essas coisas que nós falamos ali, não é? Então é extremamente importante você também entender esses requisitos, sem os quais eu imagino que vai ficar bem difícil, bem complicadinho, não é, para você utilizar essa estratégia, não é, desse momento mais íntimo, não é? Vamos aqui, queridos, para o modelo de discipulado de Jesus. Eu queria compartilhar isso aqui com vocês, porque eu acho extremamente importante isso aqui. Então preste atenção. Nós temos aqui, eu vou dividir isso aqui em blocos, tá? Esse aqui é um bloco, não é? Que é o bloco do eu faço, você observa, não é? Esse é o modelo de discipulado de Jesus. Jesus fazia, os discípulos observavam, não é? Depois nós temos aqui o segundo bloco, que é o eu faço, você ajuda. Preste atenção que no primeiro os discípulos só observavam, né? No segundo, eles não apenas observavam, eles faziam parte do processo, eles estavam envolvidos no processo. Então, Jesus fazia e eles ajudavam. Num terceiro momento, os discípulos fazem e Jesus ajuda, não é? Eles fazem e Jesus ajuda, até que a gente fecha com esse quarto ciclo, que é os discípulos fazem e Jesus apenas observa. Então, percebendo aí a didática disso, como ela é interessante, não é? Jesus faz, eles olham. Jesus depois faz, chamam eles para fazer junto, não é? Depois eles já estão fazendo e Jesus ajuda. Depois eles fazem e ele observa, não é? E aí é onde você percebe que os discípulos passaram a dominar aquilo que Jesus fez. De certa forma, nós poderíamos dizer que esse primeiro ciclo aqui, não é? Vamos ver aqui, esse primeiro ciclo aqui, ó, é o início ali do ministério de Jesus com os apóstolos. Logo quando ele chama eles, ele ainda só está falando com eles, ensinando, tal. Aqui, quando Jesus multiplicou ali os pães e peixes, ele disse assim para os discípulos: vocês mesmos vão dar de comer. Jesus estava fazendo, mas eles estavam ajudando, não é? Nesse outro momento aqui, né, a gente já vê Jesus, quando enviou os discípulos ali, aquele caso ali que eles tentaram, por exemplo, expulsar um demônio lá e eles não conseguiram, não é? Eles estavam fazendo. E aí Jesus chegou para ajudar. E aqui, no quarto ciclo aqui, o que a gente observa, não é? Quando Jesus enviou esses discípulos de 2 em 2 e eles foram e depois voltaram para dizer como é que foi. Jesus só estava observando, não é? Então aqui a gente percebe esse jeitão de discipular aí, a gente percebe que muito mais do que só falar é ensinar a fazer. Muito mais do que só estar limitado a uma sala de aula com quadro, com giz, seja lá com o que seja, com revista, com material impresso.
O discipulado, ensinar a fazer, se dá na convivência, no dia a dia, caminhando com a pessoa e dando a ela oportunidades práticas para fazer as coisas, não é? E eu imagino que nós, como igreja, precisamos sempre criar oportunidades para que as pessoas possam aplicar na prática o que a palavra de Deus ensina, não é? Aqui, por exemplo, na igreja, eu sempre escutava, quando falava assim, com muita ênfase sobre evangelismo, alcançar o perdido, as pessoas perguntavam: tá, mas como? E tá, ó, eu até tento, mas eu não sei, até que Deus colocou no coração, não é, da Valdirene, não é, um trabalho para ser feito ali na Cracolândia, ali que tem aqui perto de Benfica, e foi aí que nós conseguimos criar toda uma estrutura, né? Deixa eu voltar aqui no PowerPoint para você observar o que eu estava falando aqui, desse processo. Mais uma vez, eu quero que isso fique claro aqui para você, porque foi através daquele trabalho que a gente deu a oportunidade das pessoas irem fazer. E foi bem assim como a gente tá mostrando aqui, né? A Valdirene já tinha experiência, ela fez, o pessoal observava e por aí a coisa foi caminhando e as pessoas foram aprendendo e tendo oportunidade prática de se envolver com aquele tipo específico de evangelismo. Elas tiveram um treinamento e tudo, dividiram tarefas, se organizaram em torno do que precisava ser feito, e aí, mais uma vez, a gente teve a oportunidade das pessoas ali aprenderem como fazer na prática. Eu imagino que, né, nós precisamos ensinar a fazer porque estamos fazendo, e aí as pessoas vão aprendendo conosco isso, não é? Isso é aplicável aí de diversas formas, de diversas maneiras, mas é o que nós precisamos fazer para discipular pessoas, porque Jesus nos chamou para fazer discípulos. Amém? Bom, queridos, essa é a nossa aula de hoje, encerrando aí esse módulo sobre dedicados ao evangelismo, não é? E eu espero que você tenha gostado, que isso tenha abençoado a sua vida, e nós nos vemos aí na próxima semana e vamos trazer e iniciar um novo módulo que também vai ser muito bom para a sua vida. Deus abençoe vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau.